Olá, Tiago Faria, tiagofaria.pt. Bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo, hoje para falarmos então sobre tudo o que precisa de saber sobre SEO. Estamos na semana do SEO, tal como eu havia prometido, mas eu acho que subestimei a quantidade de informação que eu precisava de preparar para, para, para cobrir no fundo todos estes tópicos sobre o SEO e sobre o marketing de conteúdo nos motores de busca. Subestimei e no fundo não fui capaz de pôr tudo numa semana. Vamos precisar de mais uma sessão que será em princípio na terça-feira que vem. Mas hoje vamos então falar sobre aquilo que é realmente necessário e crucial e básico para termos o nosso conteúdo otimizado para os motores de busca. Depois de termos cumprido todas as tarefas que fizemos na semana, há uns dias atrás, de pesquisa de palavras-chave, e como realmente escrever os artigos de maneira rápida e fazendo com que o Google nos dite exatamente o que é que nós devemos estar a escrever. Portanto, hoje vamos falar sobre a otimização dos artigos em si, o que é que precisamos fazer para garantir que estes vão aparecer destacados e são indexados nos motores de busca no Google em si. Portanto, hoje então estamos aqui para falar sobre tudo o que precisa de saber sobre SEO on-page, ou seja, dentro do vosso site, da vossa página, porque existe uma outra parte da otimização que será feita off-page, ou seja, fora do vosso website, que será então a sessão que vem para a semana que vem. Está aqui tudo o que precisa, obviamente que não é o guia mais extensivo do mundo, mas eu acho que não é possível saber sobre todos aqueles pequenos pormenores, todas aquelas técnicas, ferramentazinhas e matemáticas e ciências, tudo o que é preciso saber e básico e crucial está aqui, em conjunto obviamente com as sessões anteriores desta semana, que são obrigatórias antes de olharmos aqui para o on-page SEO, mas continuando então, vamos recapitular o que fizemos esta semana. Tivemos então uma análise de palavras-chave, que é a competência mais importante para no fundo a nossa estratégia de marketing de conteúdo, porque vamos identificar aquelas pérolas, desculpa, que as pessoas andam ativamente a pesquisar no Google sobre o nosso negócio. Portanto, se encontrarmos as palavras-chave que mais ninguém está a cobrir da forma mais completa e mais lógica e mais autoritária, portanto, no fundo, nós vamos estar em destaque muito facilmente. Portanto, a análise de palavras-chave é, de facto, se não viram a sessão, vão ter que voltar para o YouTube, que já está lá, já está no YouTube se quiserem rever, mas é essencial. Depois também descobrimos que devemos tornar-nos em parceiros do Google para sermos recompensados, não é? Portanto, nós devemos saber qual é o grande objetivo do Google, que é, no fundo, fornecer os melhores resultados possíveis para as pesquisas que as pessoas estão a fazer diariamente. E se as pessoas virem o seu problema resolvido através do Google, obviamente que vão voltar todos os dias e voltar, e dessa maneira, portanto, o Google vai continuar a ter tráfego para a sua página e vai continuar a poder exibir anúncios. Portanto, é assim que a Google faz dinheiro, e nós devemos então tornar-nos parceiros e ajudar o Google nesse sentido a resolver os problemas dos seus utilizadores, que são no fundo os nossos clientes, potenciais clientes. Percebemos também que o algoritmo do Google é também matemático, apesar de haver todo a inteligência artificial e foco no conteúdo de qualidade, é também um algoritmo matemático. Portanto, existem padrões que eu identifiquei na última sessão, que se nós seguirmos os padrões de estrutura dos artigos, a quantidade de palavras, quantos títulos H1, H2, H3, e se seguirmos mais ou menos o padrão dos primeiros 10 resultados dessa primeira página, nós vamos estar dentro daquilo que o Google espera como os resultados mais indicados para esta pesquisa em si. E se combinarmos, aliarmos a isso, termos o artigo possível e melhor que toda a concorrência, vamos estar muito mais preparados para estarmos destacados nos resultados. Pronto, exatamente, eu mostrei-vos como fazer com que o Google nos mostre o que escrever no artigo, portanto, uma maneira de cortar um corta-mato para acelerarmos a nossa escrita. Portanto, o Google vai nos dizer quais são as palavras, quais são os temas que as pessoas também pesquisam sobre o tópico que nós vamos cobrir, e isso vai-nos dar então os títulos, os subcapítulos, e vai-nos ajudar a escrever de maneira mais rápida e mais otimizada ainda para o Google, porque vamos mostrar que este artigo é o maior resource, o melhor conteúdo possível sobre este tópico. Portanto, vocês também, se quiserem ver,
esse vídeo já está também no YouTube. E hoje vamos então garantir que o Google lê e começa a exibir o nosso conteúdo. Portanto, temos aqui algumas coisas alguns checks, uma checklist que nós precisamos de cumprir e tudo o que é preciso vai estar aqui. Portanto, o que é o SEO? Vou falar um pouco sobre porque é tão importante pensarmos nisto. Vou-vos mostrar as poucas ferramentas que são precisas, que não precisam de mais nada para garantirem que vocês estão otimizados. Falar um pouco sobre os meta-títulos e descrições, as tags dos títulos internos, ou seja, os H1, os H2, os H3. Vou falar da importância de escrever artigos multimédia e não basear-nos só em texto. Mas, obviamente, uma estrutura de links internos, que também é essencial para mostrar ao Google que nós temos mais conteúdo e que nós realmente temos relevância e que está tudo ligado internamente também para as pessoas também poderem descobrir mais sobre nós. E no fundo depois mostrar como estruturar os artigos de maneira a ser fácil de ler para o nosso leitor, que também é. São duas audiências que temos que satisfazer, como eu vou falar daqui a pouco. Portanto, o SEO não é complicado de todo. Muita gente quer fazer com que seja muito complicado, mas não é. Demora muito tempo, é uma coisa que exige trabalho, mas é muito bem recompensado esse trabalho, mas não é muito complicado. Portanto, o SEO é crucial para a sua presença online, uma vez que vai trazer tráfego orgânico gratuito vindo destes motores de busca do Google durante um longo período de tempo. Em vez de fazermos um post no Facebook que dura 2 dias, no máximo, vamos tirar um pouco mais do nosso tempo para criar um artigo o mais completo possível e melhor do que a concorrência para resolver o problema do nosso potencial cliente e vamos ser recompensados porque esse artigo vai trazer tráfego todos os dias durante anos e anos. E aqui está tudo, nesta apresentação de hoje, está tudo o que precisa saber sobre SEO, sem se distrair com técnicas e truques complicados que houve por aí, que parece que é tudo muito difícil e matemático. Portanto, muitas agências e experts que andam por aí querem fazer com que o tópico soe muito complicado para depois, obviamente, venderem os seus serviços. E eu quero pôr tudo cá para fora, portanto, tudo o que preciso de saber está aqui nesta semana do SEO, portanto, seguirem tudo o que está aqui à risca e se implementarem, obviamente, se implementarem de maneira consistente e por longo termo, vão ver o retorno, de certeza absoluta. Lá está, demora tempo. É que este é o grande problema do SEO, é que muitas vezes as pessoas vêm com o mindset da publicidade ou das redes sociais, que parece que basta pôr uma coisinha, um post e vê-se logo o impacto, não é? Imediato. Mas não, o SEO exige ação imperfeita, ou seja, vamos testando o melhor que podemos, vamos analisando as palavras-chave que achamos que são as mais indicadas, vamos implementando, escrevendo o máximo de artigos possíveis, de forma consistente e durante um longo período de tempo, e depois, olhando para trás, vamos vendo quais foram aqueles artigos que realmente, este artigo trouxe 70% do tráfego, ou seja, este tópico é interessante, vou refazer esse artigo, vou reotimizá-lo, vou criar mais artigos sobre este subtópico. Portanto, isto é um jogo de ação imperfeita e por longo termo. Portanto, por isso é que assusta tanta gente e afasta um pouco as pessoas que estão muito habituadas à satisfação imediata, não é? Aquela do curto prazo. Mas quem domina este jogo e tem paciência e realmente sabe o que está a fazer, o retorno é espetacular, de facto. Não há comparação possível. Portanto, deve escrever e otimizar se escrever e otimizar consistentemente durante 6 meses, já se começa a ver resultados a aparecer, portanto, se mantermos a consistência. E se o fizermos durante 6 a 12 meses, os resultados vão disparar, porque o Google começa a ver-nos como parceiros de conteúdo e começamos a ser recompensados, então, por mais tráfego orgânico diário. Então, e quais são as nossas duas audiências? Como já perceberam, obviamente, a SEO é uma lista de coisas, basicamente, que vocês precisam de fazer sempre que publicam um conteúdo. Este vai assegurar que o conteúdo estará otimizado para obter uma boa posição, obviamente, os resultados de pesquisa. Portanto, temos que mostrar ao Google qual é que é o assunto do nosso artigo, temos que lhe dar sinais exatamente de relevância, mas outra parte da equação são os leitores. Portanto, nós não podemos olhar apenas para o que o Google quer, temos que também dar uma grande atenção ao nosso público-alvo, aos nossos potenciais clientes, porque se várias pessoas começarem a clicar no link do nosso site e não noutros links, portanto, que estejam nos resultados de pesquisa, estão basicamente a votar no nosso artigo, no nosso site, na nossa página específica. Então, as pessoas estão a dizer este artigo é o mais relevante para a minha pergunta e como tal o Google vai começar então a
dar prioridade ao nosso resultado porque está a ver que as pessoas têm mais interesse sobre o que nós temos para contar e por isso temos que ter muita atenção então a quem é que é a nossa audiência, no fundo. Temos que conhecê-la a fundo para podermos tocar na sua ferida e conhecê-la melhor que ninguém e fazer com que ela se atraia pelo nosso conteúdo, entre no nosso artigo, sinta-se realmente que nós estamos a ajudar essa pessoa e depois então temos uma hipótese então de converter essa pessoa ou criar uma relação de longo termo. Os rastreadores web. Os rastreadores web, então, só para explicar um pouco, obviamente que vocês já devem saber o que é que são, mas são as ferramentas que os motores de busca usam para rastrear todos os websites que existem na internet. Muita gente chama de robôs, de spiders, portanto, existem vários termos, mas são basicamente ferramentas que os motores de busca, o Google, usa para rastrear todo o conteúdo da web. E estes vão ler todo o texto do vosso website, todos os meta tags, que são basicamente aquelas partes do código HTML que descrevem qual é o tópico desta página, deste assunto, portanto, vão ler toda essa informação que está no código HTML, vão ler os links, quais são os links internos, vão navegar em todo o website e os links externos e muito mais. Portanto, estes robôs, estes rastreadores vão criar um perfil específico do nosso website, armazenam obviamente na base de dados do motor de busca e o nosso papel no fundo é facilitar esta leitura, portanto dizer, ok Google, aqui está o meu site, esta é a minha estrutura do meu site, as minhas páginas estão todas aqui, este é o conteúdo, este é o tópico e no fundo nós queremos facilitar essa leitura ao máximo e é isso basicamente que o SEO on-page que é no fundo. Portanto, as ferramentas que vamos precisar, nós basicamente, obviamente que o wordpress.org, como eu falei na última sessão, é essencial, a vossa ferramenta de gestão de conteúdos. Não aconselho, obviamente, usarem Wix, Webnodes, Squarespace, nada disso. Apenas WordPress, porque realmente é um sistema de gestão de conteúdos open source, portanto tem engenheiros e developers de todo o mundo a melhorarem esta plataforma todos os dias. E é uma plataforma amiga dos motores de busca do Google. Portanto, não há hipótese de outras escolhas. Se quiserem ver porquê, vejam outro vídeo. Lá está a análise de palavras-chave, que também já cobrimos na sessão de segunda-feira desta semana, também está no YouTube. Mas hoje então vamos ver mais duas ferramentazinhas gratuitas. Portanto, o plugin do WordPress, o Yoast SEO, plugin gratuito. E depois temos que fazer uma ligação com o Google Search Console para no fundo mostrar, basicamente darmos sinais ao Google que o nosso conteúdo está aqui, está pronto e tem o benefício também de nos mostrar como é que está o nosso comportamento, portanto, quantas impressões estamos a ter, quantos cliques estamos a ter em cada um dos artigos, a taxa de clique, etc. Eu já vou falar um bocadinho mais sobre isso. Mas a primeira então, o Yoast SEO é um plugin do WordPress, portanto, não sei como é que se diz em português, um plugin, é uma ferramenta adicional que podemos pôr no nosso WordPress e que está sempre atualizado com cada mudança dos motores de busca. Portanto, tem esse benefício que nos vai ajudando, no fundo, a mostrar o que é que precisamos estar a fazer, qual é o limite de caracteres que precisamos usar. Vai-nos usar, tem vários sinaizinhos, tem um sinalzinho de tráfego que eu nem sequer olho para aquilo, portanto, não interessa olharem para o resto das opções do Yoast SEO. Eles vão, obviamente, tentar vender a versão paga, não preciso nada disso. O que precisamos apenas é isto, de controlar os metadados e otimizar o conteúdo das nossas páginas no lugar. Portanto, nós conseguimos muito facilmente modificar os títulos dos nossos artigos e a meta-descrição. Portanto, são basicamente aqueles títulos que vão aparecer nos resultados do Google. Portanto, nós temos, através do Yoast SEO, conseguimos alterar as meta tags muito facilmente e, portanto, otimizamos a nossa presença no Google. E também podemos, por outro lado, criar o nosso sitemap, que é basicamente o mapa que nós mostramos ao Google. Esta é a estrutura do meu site, este é o tópico principal, estes são os subtópicos, depois vão ver cada um destes subtópicos tem artigos e subartigos que vai ser útil para mostrarmos aqui nesta ferramenta seguinte, o Google Search Console. Podemos implementar então esse sitemap e dizer ao Google, ok, este é o meu site, esta é a minha estrutura,
por favor, comece a rastrear e a indexar todas as páginas. Portanto, o Google Search Console serve para sinalizarmos ao Google sobre o nosso conteúdo, para este então analisar o nosso site e começar então a indexar nos resultados de pesquisa, sempre que alguém pesquisa por alguma coisa relacionada com o nosso tópico. Permite-nos então verificar se o Google tem acesso ao nosso conteúdo ou se há algum problema, mostra-nos erros de leitura, mostra-nos se falta alguma coisa que nós devemos melhorar, alterar, portanto é muito, muito fácil de se ver, identificar tudo isso. Entender melhor como é que o Google vê o nosso site, okay, e perceber o desempenho nos resultados de pesquisa, portanto, quantos cliques é que o meu artigo teve, quantas impressões, qual é que foi a taxa de clique, qual é a posição média de cada artigo, e depois de nós termos criado dezenas, se não centenas de artigos, nós podemos olhar para trás, vemos, ok, este artigo, por exemplo, está a ter milhares de impressões, mas muito poucos cliques. Significa que eu vou ter que otimizar o título e a descrição, porque não está a ser interessante o suficiente para as pessoas clicarem. Portanto, dá-nos esta flexibilidade e esta estratégia mais de high level para podermos então ver como é que está a correr o nosso esforço, no fundo. Isto pode fazer logo de início, portanto faço o setup muito facilmente, eu tenho um artigo no meu blog que mostra passo a passo como fazer aqui a configuração do Google Search Console, se quiserem ver está em tiagofaria.pt, Google Search Console. Mas pronto, é um passo essencial, mas façam isto inicialmente, plug and play, ponham isto a correr e depois concentrem-se em criar conteúdo durante meses a fio e depois então olhar para trás e ver o que é que funcionou, o que é que não funcionou, melhorar o que está a ter algum interesse, mas está a gerar muito poucos cliques e no fundo talvez expandir mais num artigo, num tópico que esteja a ter mais interesse. Então os meta-títulos e descrições. Portanto, o título, como eu disse há pouco, o título e a descrição são as duas componentes do nosso artigo que vão aparecer nos resultados de pesquisa, obviamente. E, como tal, é crucial optimizá-los para o Google, portanto, para garantir que estes vão indexar o nosso link para os termos corretos, ou seja, aqueles termos, aquelas palavras-chave que nós identificamos no trabalho anterior e queremos que o Google nos mostre o nosso link sempre que haja uma pesquisa por essa palavra-chave. Portanto, é crucial otimizarmos, mas lembrarmos que não é, lá está, nós temos duas audiências, é o Google, temos que ajudar que o Google identifique o nosso tópico, mas também temos que saber que os utilizadores precisam de estar interessados naquilo que temos para oferecer, portanto, temos que garantir que estes se interessam pelo nosso link e se sentem compelidos a clicar para saber mais, portanto, temos que mostrar qual é que será o grande benefício que a pessoa vai obter, e já vou mostrar um exemplo daqui a pouco, exatamente já a seguir. Portanto, criar então os títulos otimizados para SEO. Temos que garantir então que o título inclui as palavras-chave principais, não é? Que nós identificamos no trabalho de casa que fizemos de pesquisa de palavras-chave. Temos de ter em conta, no fundo, o limite de caracteres, isto muitas vezes varia, mas o tal plugin de Yoast SEO vai-nos ajudar e mostra-nos uma pré-visualização de como é que o nosso resultado apareceria no Google. Mas principalmente temos que criar títulos que gerem interesse, curiosidade e que mostrem o que é que a pessoa vai ganhar ao clicar neste link, o que é que vai aprender a seguir. Portanto, podem ver ali o exemplo desta palavra-chave, exemplo de anúncio de venda, que é uma das minhas palavras-chave mais que tem corrido melhor, no fundo, do meu blog. Vão ver que ali eu estou atrás do HubSpot, que está a fazer um melhor trabalho nesta palavra-chave, aparentemente, porque portanto, as pessoas estão a ter mais interesse em clicar neste artigo. Eu, se calhar, o que eu tenho que fazer aqui, não estou a gerar interesse suficiente, não é? Não estou alguma coisa que está a falhar. Por exemplo, eu tenho apenas 10 exemplos e o HubSpot fez 11. Portanto, eu, se calhar, aqui a otimização que eu faria era criar pelo menos 13 exemplos clássicos e melhorar um pouco mais aqui o interesse e a curiosidade que se cria. Portanto, eu poderia fazer, crio um anúncio de venda modelando estes 10 exemplos vencedores. Pronto, alguma coisa que mostre um benefício forte e que gere interesse. Portanto, estes exemplos vencedores gerem interesse, não é? Que tipo de exemplos vencedores é que são? E, no fundo, tentar dessa maneira fazer com que eu tenha mais votos no meu link versus o HubSpot, ou seja, cada vez, se mais pessoas virem que o meu título é mais apelativo, mais interessante e mais curioso, vão clicar mais no meu e, por consequência, o Google vai-me destacar e vai-me dar esse benefício.
E quanto mais cliques o meu link tiver, lá está, mais sinais vai dar ao Google que o nosso resultado é melhor. Portanto, vou ter uma melhor percentagem, uma melhor taxa de clique e vou ser recompensado. Mas também temos então as descrições, portanto, o que está abaixo do título. Porque depois das pessoas lerem o título, elas vão olhar para a descrição para ver, para confirmar realmente se o artigo vai responder à sua grande questão. E nesta descrição nós temos que falar a sua língua, portanto, a língua do utilizador que está do outro lado. Porque é que as pessoas deveriam escolher ler o nosso conteúdo versus da concorrência, não é? Portanto, temos que nos pôr do outro lado, pensar quais são as suas dores, as suas frustrações, pensar na intenção específica da palavra-chave, portanto, porque é que esta pessoa pesquisou desta maneira e não de outra, portanto. Neste caso, exemplo de anúncio de venda, a pessoa está com dificuldades, no fundo, não consegue, já criou talvez alguns anúncios no Facebook, por exemplo, e não funcionaram, portanto, e estão à procura de exemplos que lhes deem alguma ideia do que é que podem fazer então melhor. Então, por exemplo, ali eu pus como uma pergunta: tem dificuldades em fazer anúncios que causem impactos, portanto as pessoas não estão a conseguir ter resultados? Veja estes 10 exemplos clássicos de headlines de sucesso e aprenda a cativar e atrair mais clientes, portanto logo com um benefício forte, com a identificação do seu problema. E pronto, também temos que incluir as palavras-chave principais na descrição, não encher nem o título nem a descrição, encher tudo de palavras-chave, tipo, não, já não funciona, portanto tem que estar bem naturalmente incluída a palavra-chave. Eu, por exemplo, pus ali exemplos, tem a palavra-chave, tem anúncio de venda, portanto temos que ser diferentes de todo o resto, temos que criar alguma curiosidade para levar ao clique e mostrar o nosso ponto de vista único que nos diferencia. E outra parte então é dentro do artigo que nós escrevemos, do artigo do blog, é preciso otimizarmos os tags de títulos, ou seja, estes estão a ver ali os parágrafos no fundo do WordPress. O H1 corresponde ao título 1, H2 corresponde ao título 2, e estes ajudam a estruturar o nosso conteúdo de maneira a mostrar ao Google quais são as ideias mais importantes do nosso conteúdo, ajuda-nos a dividir por capítulos, subcapítulos, portanto ajuda no fundo a organizar e mostrar ao Google exatamente qual é que é o tópico, os subtópicos principais e como ler o artigo. Portanto, o H1 é o título do artigo, este só existe um, não deve existir mais, vocês não devem incluir mais títulos H1s, porque isto confunde o Google, portanto, qual é que é o tópico principal, afinal? Portanto, deve refletir a palavra-chave principal que nós queremos atacar. Depois os títulos 2 ou H2 servem como os capítulos do artigo, portanto, introdução, o resto de todos os subtópicos, e depois então os títulos ou os H3 até ao H6 vão ser depois os subcapítulos que ajudam a dividir o nosso conteúdo de forma lógica e ajudar a uma fácil leitura. Portanto, por baixo de cada H2 podemos ter títulos H3 até H6 para dividir esse conteúdo e fazer com que seja mais fácil de ler e mais lógico. E depois devemos então usar todas as variações da palavra-chave principal em todos estes títulos H2. Portanto, como vimos na sessão anterior, aquela que eu vos mostrei como escrever conteúdo de forma rápida e fazer com que o Google nos diga o que devemos escrever, portanto usar essas variações todas nestes títulos de forma lógica, congruente e que realmente faça sentido. Outro ponto importante é que não devemos apenas escrever texto. Portanto, o Google adora artigos multimédia cada vez mais. Portanto, devemos usar imagens, vídeos, áudio, que são tendências de ranking no Google importantes para o Google. E tornam, no fundo, também o artigo mais fácil de ler e de contextualizar cada subcapítulo. Portanto, normalmente o que faço é, cada título H2, ponho sempre uma imagem que contextualize esse tópico para, no fundo, ser mais visual, ajudar a dividir os capítulos e ser mais agradável de ler também. E dá também a oportunidade a pessoas que prefiram consumir conteúdo em diferentes formatos. Portanto, eu criando um artigo sobre... portanto, o exemplo da loja das facas, que é o exemplo que eu tenho usado esta semana, portanto, era o ideal, aquele artigo que nós íamos escrever, o melhores facas de cozinha, era ideal que a Filipe fizesse, no fundo, um vídeo, no fundo, a resumir, mostrar quais é que seriam, transformar este artigo em texto numa versão mais reduzida em vídeo,
porque existem pessoas que têm preferência em consumir conteúdo nesse aspecto, ou em vídeo ou em áudio, portanto, como vamos ver a seguir também, portanto, o áudio. Portanto, é importante garantir que o nosso artigo não é apenas texto, e devemos, de facto, esforçar-nos em criar mais diferentes, portanto, satisfazer pessoas que preferem consumir conteúdo em diferentes formatos e também tornar o nosso artigo mais visualmente atrativo. Portanto, as imagens, sempre que inserimos uma imagem, temos que pensar aqui algumas coisas. Para já, o nome do fecheiro nunca devemos deixar com o nome original, ou seja, muitas vezes as imagens têm aqueles 3, 2, 1, 1, 4, 4, 6, 6, YK, ponto JPEG, portanto nós devemos ter cuidado antes de mais, alterar o nome do fecheiro em si, incluir a palavra-chave do nosso artigo principal, portanto temos que contextualizar ao Google para continuar a mostrar relevância, portanto tudo isto dá sinais de relevância ao artigo e ajuda-nos no fundo a mostrar ao Google que nós somos o melhor artigo possível para este tópico. E esse nome de fecheiro que nós gravamos vai ser automaticamente incluído no WordPress, como está aqui este exemplo. Portanto, eu dei ali o nome do final da formação para começar a trabalhar no Google.jpg e automaticamente o título foi populado. Mas também devemos incluir o texto alternativo. Portanto, normalmente isto não aparece por defeito, o que eu faço sempre é copiar o título para o texto alternativo, porque isto é o que depois vai aparecer quando vocês fizerem. Se não aparecer a imagem em si, por alguma razão, aparece lá o textinho alternativo. Portanto, e antes de fazermos o upload das imagens, devemos comprimir e ajustar o tamanho das imagens ao tamanho real que necessitamos. Nunca devemos, muitas vezes nós fazemos download de imagens que têm tipo 1280 megapixels e não precisamos desse tamanho todo, portanto o nosso artigo é muito menor, isso ocupa muito espaço no fundo no vosso WordPress, é muito pesado o fecheiro, e já sabem que o Google gosta de páginas rápidas, portanto nós devemos sempre comprimir, reduzir a imagem ao máximo, porque a velocidade do nosso site é um fator de ranking importante do Google, portanto devemos ter sempre muito cuidado com isto. Existem várias ferramentas, depois posso talvez criar um artigo sobre isto, para comprimir os artigos, ajustar muito rapidamente, mas é um passo que não deve ser descurado. E, portanto, incluir vídeos de qualidade. Os vídeos são absolutamente necessários para criar um artigo, um conteúdo multimédia, e eu considero que nós devemos fazer com que o YouTube faça parte da nossa estratégia de conteúdo principal, ou seja, como sabem, eu defendo que o blog, o YouTube e potencialmente o nosso podcast são a nossa base de estrutura de criação de conteúdo e que só depois então é que devemos sindicar e amplificar esse conteúdo pelas redes sociais. Okay? Isso deve ser um fator secundário. A nossa aposta principal deve estar nestes ativos que são perenes, são de longo termo e que nos vão trazer retorno constante. Portanto, basicamente porque o YouTube é também o segundo maior motor de busca do mundo, portanto, faz parte da Google. As pessoas estão diariamente a fazer milhões de pesquisas por dia e estão à procura de resultados que nós podemos dar. Portanto, se nós estivermos lá presentes, mais uma fonte de tráfego diário. Portanto, não faz sentido não estarmos lá presentes. Por exemplo, podem criar um vídeo que explica de forma sucinta o conteúdo do artigo, ou fazerem, como eu tenho feito aqui, slides de apresentação, resumidamente, o que quer que seja, mas é importante criarmos um artigo multimédia. Ou então começar ao contrário, se vocês forem pessoas que não gostam de escrever e que gostam mais de falar e estão à vontade com a câmara, porque não criar uma peça sobre um tópico específico? Por exemplo, lá está as melhores facas de cozinha da loja das facas. A Filipa poderia sentar-se a discutir, no fundo, abertamente, quais são para ela as melhores facas de cozinha sobre todos aqueles tópicos que nós falámos. Ou então ao contrário. Portanto, exatamente, peço desculpa, nós fazer esse vídeo originalmente, depois podemos convertê-lo para texto muito facilmente, basicamente retirando a transcrição do vídeo. Existem estas duas formas de criação de conteúdo, mas basicamente temos que garantir que o blog está lá sempre presente, não é? Que é a nossa base, e o vídeo também, que é importante, um complemento importante. Podemos começar pelo blog ou pelo vídeo e depois complementá-las às duas. E como eu tenho um podcast do Tiago Faria, não podia deixar de mencionar, porque não, um podcast também. Uma vez que vocês já gravaram um vídeo, podem muito facilmente converter esse fecheiro áudio e
pôr em todas as plataformas de podcast. Portanto, muito facilmente se pode fazer hoje em dia isso através do Anchor.fm, que é a ferramenta gratuita que eu uso para sindicar todos os meus podcasts para o Apple, Spotify, vai para todo lado. Ou então, se gostarem também muito de falar, mas não gostarem de aparecer na câmara e não gostarem de escrever, podem começar com o áudio, falar sobre o tópico desta palavra-chave principal, falar durante 30 minutos, uma hora, cobrindo todos os subtópicos necessários que nós identificámos também antes, e mais tarde converter em vídeo, por exemplo, usando slides ou imagens de novo, e depois também em texto. Portanto, existe aqui muita flexibilidade, dependendo da vossa preferência de criação de conteúdo, é possível fazermos isto tudo, basicamente sindicando o nosso conteúdo. Este passo não é crucial, portanto, criar um podcast, o áudio não é crucial, mas pode ser um bónus importante para a vossa variedade multimédia. E o que é facto é que este consumo de conteúdo on the go, de áudio, está cada vez mais em voga, porque as pessoas ouvem quando sempre fazem caminhadas, ouvem em casa enquanto estão a cozinhar com os filhos. Portanto, este consumo passivo de conteúdo eu acho que vai ser cada vez mais importante com esta evolução da voz e do voice e do consumo de conteúdo em áudio. Portanto, eu defendo que devemos pensar também em criar um podcast. Depois, temos que pensar nos links internos, que estes ajudam para o SEO de duas maneiras. Ou seja, quando os leitores do nosso blog clicam, estão a ler um artigo e veem que existe um link para outro artigo do nosso blog com um tópico relacionado, isto vai dar sinais positivos ao Google, no fundo, porque está a mostrar que as pessoas mantêm-se no nosso blog, estão interessadas no nosso blog e vão clicando em outros artigos e não saem simplesmente, portanto, não aterram no nosso artigo e depois não saem logo imediatamente, mantém-se. Isto dá um sinal ao Google que nós realmente somos um resultado relevante e confiável, portanto, e diz-nos ao Google, ok, este Tiago está aqui a mostrar muito valor, eu posso enviar mais pessoas para este website porque realmente ele ajuda as pessoas e elas vão voltar para o Google porque nós mostramos o resultado ideal. Além disso, estes links são também votos para a página que direcionam, ok? Portanto, o Google vai olhar para estes links e, ok, este site, que links é que teve de outras páginas, não é? Portanto, eu defendo que devemos criar silos de conteúdo, ou seja, imaginando outra vez o artigo da loja das facas, melhores facas de cozinha, seria um artigo maior, principal, que fala sobre vários tópicos, e depois criar vários artigos que falem sobre produtos específicos que foram mencionados nesse artigo. Existiam tantas palavras-chave que nós identificámos que poderiam ser artigos próprios, portanto, e todos esses artigos poderiam ter um link direto para este artigo principal. Portanto, isso dá sinais de relevância e são votos que, ok, esta página é muito importante, vários outros artigos estão a linkar para esta página. Portanto, vamos dar mais força, porque é realmente relevante sobre este tópico. Portanto, estes links internos são muitas vezes desvalorizados por muita gente, mas o que é facto é que dão muito sumo de SEO e é muito fácil de fazer. Portanto, sempre que criarmos um artigo novo, pensar sempre, ok, que outros artigos é que falaram sobre este tópico, que outros artigos é que eu posso ligar a este tópico e que outros artigos é que eu posso enviar deste artigo para outros. Portanto, pensar sempre nesta rede de links internos, que isto transmite muito sumo, lá está, muito sumo de SEO. E finalmente, como último, o passo de SEO, portanto, eu não vos quero complicar muito a vida, não é mais complicado que isto, são só estes 7 passos que são cruciais, o resto é tudo barulho e fantasia. Portanto, otimizar a estrutura dos artigos. Nós, na última sessão, nós vimos como escrever o artigo rapidamente e mostrando exatamente o que é que o Google quer que nós escrevamos. Portanto, o que eu sugiro sempre é fazer, portanto, uma imagem de destaque, não é? Que aparece sempre o destaque desse artigo específico, o título H1 com a palavra-chave principal e depois escrever sempre uma introdução que crie curiosidade, que mantenha o leitor interessado e, no fundo, crie expectativa daquilo que vai receber no resto do artigo, para, no fundo, continuar, ok, isto me interessa, vou continuar a ler. Depois ter sempre títulos H2 a dividir os capítulos, no fundo. Depois uma imagem sempre a contextualizar esse capítulo. E depois, então, no fundo, os títulos H3 ou até H6, se quiserem,
para suportar as ideias do subtítulo, ou seja, deste capítulo que nós criamos. Portanto, e por aí fora. Portanto, sempre ter esta estrutura em mente. E se vocês virem o vídeo anterior, vão ver então como será fácil criar um artigo seguindo esta estrutura que facilita a leitura das pessoas e mostra no fundo que nós temos um resultado melhor para a sua pesquisa. E não esquecer sempre a multimédia, incluir um vídeo ao início, a dizer se preferir ver este artigo em formato vídeo, aqui está o vídeo ou o áudio. Muitas imagens otimizadas, por favor, comprimidas e redimensionadas. E é isto, basicamente, otimizar a estrutura dos artigos. Portanto, estamos a terminar. Só para deixar aqui umas ideias finais. Devemos criar artigos consistentemente, não é? Portanto, seguindo apenas os passos referidos nestas 3 sessões que eu fiz esta semana. Portanto, análise, pesquisa de palavra-chave, como criar artigos rapidamente e seguindo aquilo que o Google quer que nós escrevamos no nosso artigo, e fazer então esta otimização on-page, portanto, dentro do nosso website, dentro das páginas que nós criamos, devemos otimizar e para, no fundo, facilitar a leitura dos rastreadores web do Google e mostrar que nós realmente temos o melhor resultado possível para as pesquisas do utilizador. E se fizermos isto consistentemente, vamos começar, de certeza absoluta, a ver resultados a aparecer. Obviamente que nos primeiros meses vai ser marginal, portanto vão ser muito poucas impressões, poucas visitas, mas o que interessa é a consistência. E se apenas escrevemos um artigo por mês, não vamos lá chegar, porque existem outros concorrentes que obviamente estarão a fazer um esforço maior para serem parceiros do Google e vão ser recompensados de uma forma muito, muito diferente. Portanto, o Google vai olhar para eles como parceiros, vai recompensá-los e olha para nós como estas pessoas estão aqui só, no fundo, a fazer um pouco figura. Portanto, nós devemos ser consistentes e estar sempre presentes, no fundo, a criar artigos de maneira consistente e otimizando sempre com todos estes pontos que nós cobrimos aqui hoje. Portanto, hoje nós cobrimos o on-page SEO, portanto, o SEO dentro da nossa página, dentro do nosso website. E para a semana, então, na terça-feira, falta mais uma sessão que também vai ser bastante complexa, que não foi a minha prioridade durante muito tempo, mas se realmente vocês quiserem acelerar o processo de serem indexados no Google, existe esta parte do SEO que é o off-page SEO, ou seja, o SEO que é feito fora da nossa página, fora do nosso website, porque nós, para no fundo tentar obter aqueles backlinks, ou seja, links vindos de sites externos a apontarem para o nosso site, que isso dá sinais muito fortes e ainda é uma parte muito, muito grande do algoritmo do Google, ou seja, quanto mais sites e melhor qualidade de sites tivermos externamente a apontarem para o nosso site, para as nossas páginas, mais sinais dará, mais votos receberemos de que nós realmente somos uma autoridade nesta área e que merecemos estar mais destacadamente, aparecemos mais destacadamente nos resultados de pesquisa. Portanto, isso para a semana vai ser então o que nós vamos cobrir na terça-feira. Não só os backlinks, mas também portanto, o nosso esforço de sindicar e de, no fundo, amplificar o nosso conteúdo através das redes sociais. Portanto, como estão a ver aqui, as redes sociais aparecem no final. Não é o antes que a maior parte das pessoas se dedicam. Não erradamente, obviamente que há muita gente que o faz com algum sucesso, mas não é uma forma sustentável de nos crescermos e de criarmos conteúdo que nos traga retorno constante e por longo termo. E pronto, era tudo o que eu tinha para vos partilhar hoje sobre SEO. Espero que não tenha sido muito overwhelming, não vos tenha assustado de alguma maneira, mas eu acho que apenas estes 7 passos já é o suficiente para começarmos a ter resultados. Se tiver alguma pergunta, podem pôr aqui no chat, entretanto. Mas os vídeos vão ser postos, todos os vídeos vão ser postos no meu canal de YouTube, portanto podem visitar youtube.com/tiagofaria.pt. Eu estou numa maratona de criação de vídeos agora nestas semanas de quarentena, portanto acho que está-me a correr muito bem, estou a gostar muito de resumir, de pôr as minhas ideias todas cá para fora e de me inspirar de alguma maneira.
e acho que estou a gostar muito e vai ser muito frutífero. E espero que vocês também estejam a gostar destes vídeos. E se tiver alguma pergunta, por favor, vocês estão na minha newsletter, portanto podem enviar um e-mail quando quiserem. Podem me dar até ideias para outros conteúdos que vocês precisem, outras dúvidas que tenham sobre SEO ou sobre outros tópicos. Portanto, que eu terei todo o gosto em, no fundo, tentar responder ao máximo e quiçá, criar um vídeo novo sobre esse tópico. Portanto, estejam à vontade, qualquer dúvida que tenham, ajuda, estou aqui para ajudar. Obrigado, Eduardo. Bom fim de semana também para ti. Obrigado, Pedro, Paula. Vocês são os maiores, obrigado por terem tirado este tempo. Eu não sei se acham que as 7 horas, peço uma pergunta última, se as 7 da tarde é um bom horário ou acham que seria melhor fazer, como muita gente tem feito, agora às 10 da noite, ou outras horas durante o dia, não sei se, ou acham que 7 horas é uma boa hora, assim, antes do jantar, se calhar vai tirar o tempo um pouco para estarem com a criançada, se tiverem, a preparar o jantar, mas ok, é um bom horário. Obrigado, Pedro. Perfeito, Eduardo, obrigadíssimo. Pronto, então muito obrigado pelo vosso tempo. Vemos então na terça-feira, não se esqueçam, vai ser mais a última transmissão sobre SEO, que será então uma estratégia que vos poderá acelerar, no fundo, este processo. Obrigado, Pedro. Adeus. Obrigado, Paula. Tenham então um ótimo fim de semana e divirtam-se bastante e preparem-se, estudem muito, porque vem mais conteúdo sobre SEO, que acho que é realmente a melhor estratégia do mundo. Obrigado, então. Até à próxima.